Olá, paz do Senhor, bom dia! Como vocês estão? Espero que todos bem. Foi muito bom ver vocês domingo passado lá no Zoom, viu? Se prepare que nós vamos ter muito mais aulas dessa, tá? E nós queremos contar com vocês. Quem não pôde participar, se prepare para as próximas, tá bom? Como a gente já havia comentado com vocês, agora a gente vai fazer uma série de lições que eu quero mostrar aqui para vocês, que tem o título de Os Primeiros Cristãos. Cristãos são aquelas pessoas que seguem a Cristo, como você e eu, seguem os ensinamentos de Cristo. E eu quero contar com vocês nessas lições. Vai ser muito bom ter você aí, colaborando com a gente e aprendendo mais sobre este tema tão importante, conhecendo os primeiros cristãos, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos passar a essas lições, tá? E eu gostaria de contar com vocês, tá bom? Então, vamos orar para começar a nossa lição de hoje? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade. O Senhor é um Deus fiel, mesmo que nós, às vezes, temos muitas incertezas, duvidamos, principalmente do teu amor para conosco, mas o Senhor permanece fiel, nos amando e demonstrando para nós esse amor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, agora nós iremos começar um novo assunto na Escola Bíblica Dominical e queremos pedir, Senhor, que a tua palavra venha trazer crescimento e conhecimento, Senhor, para nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos passar então para as lições dos primeiros cristãos. E a primeira lição, a número 1, ela tem o título de As Testemunhas. Você sabe o que é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que viu acontecer algo e ela é chamada para contar isso, para falar se isso é verdade. Por exemplo, se aconteceu algum acidente e teve testemunha, essa pessoa é chamada para ver quem é o culpado, onde aconteceu, por que aconteceu. Essa pessoa é denominada de testemunha, tá? Então, como a lição fala, a nossa primeira lição fala de testemunhas, nós vamos saber quem são essas testemunhas, tá certo? O nosso fato bíblico, a nossa narrativa bíblica, ela se encontra no Evangelho de João. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir comigo aí. Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. João, capítulo 20, do verso 1 ao 16. E acompanha aí comigo. E neste trecho, a gente vai ver quem eram essas testemunhas. E eu quero que a gente leia, gostaria que vocês me ajudassem a ler aí, 1 e 2 do capítulo 20. Pode ser? Então me ajude aí, tá? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Vocês viram quem são as testemunhas? Vou falar o nome aí para quem não prestou atenção. É Maria Madalena e João e Pedro. No verso 2, fala assim, aquele a quem Jesus amava, não é? Aquele a quem Jesus gostava. Esse quem Jesus gostava muito era o João. Não fala o nome dele aí, mas os historiadores acreditam que era o João. Era ele mesmo que escreveu o Evangelho. E este fato que nós vamos contar para vocês hoje, ele aconteceu num domingo de manhã. Por quê? Ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira e os judeus, o povo de Israel,
eles não trabalham no sábado, eles não fazem nada no sábado. Então o que aconteceu? Quando Jesus morreu na sexta-feira, eles correram e colocaram Jesus no túmulo na sexta-feira mesmo, porque no sábado ninguém podia fazer nada, não é isso? Então, o túmulo de Jesus foi feito na sexta-feira, ficou lá sábado, sem ninguém ir lá. Só que no domingo de manhã, Jesus tinha muitos amigos, né? E entre eles tinha a amiga chamada Maria Madalena. A Maria Madalena, que é essa aqui, ela não se conformou. Ela viu a morte de Jesus, ela ficou muito triste, então ela resolveu ir lá levar algumas especiarias lá no túmulo de Jesus. E ela reuniu suas amigas e falou, vamos lá no túmulo de Jesus. Só que quando ela chegou lá no túmulo, ela teve uma grande surpresa. Porque naquela época eles não colocavam as pessoas na terra, eles colocavam a pessoa em caverna e colocavam pedras para tampar. E quando ela chegou lá, que surpresa que ela teve! A pedra tinha sido tirada, não estava mais lá no lugar, o túmulo estava aberto. Elas levaram um susto muito grande e resolveram sair correndo. Opa, alguém mexeu aqui, vamos voltar para trás, vamos contar para os discípulos de Jesus, para os amigos de Jesus, o que está acontecendo. E quando elas chegaram lá, estava Pedro, João e outros discípulos, elas já foram falando, olha, Maria Madalena, olha, alguém abriu o túmulo, tirou Jesus de lá, levou ele embora, a gente não sabe onde ele está, e foi aquele auê. O Pedro e o João não acreditaram nela. Imagina, quem ia fazer isso? Como fizeram isso? Porque ontem era sábado, ninguém podia fazer nada. Não, isso não é possível, eu vou lá para ver. E saíram correndo para ir lá ver o Pedro e o João. Quando eles chegaram lá no túmulo, eles também tiveram uma surpresa. O túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. E eles viram as provas, viram as faixas que enrolavam Jesus, viram tudo. E eles acreditaram na Maria. Realmente ele não está aqui. Ai, 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 e agora? Vamos voltar para casa e vamos ficar esperando o que vai acontecer. Esta que foi a situação deles. Eles estavam meio medrosos, com medo. E voltaram para casa. Só que a Maria Madalena, ela resolveu que ela não iria voltar para casa. Ela ficou por lá, porque ela deve ter pensado assim, puxa vida, eu acho que alguém deve estar aqui por perto. Foi agora de manhã que aconteceu isso, porque ontem era sábado, ninguém podia fazer nada, então agora de manhã que aconteceu isso, que alguém tirou Jesus dali, deixa eu ficar por aqui mesmo. E ficou ali chorando e observando, e de repente ela olhou dentro do túmulo e viu dois seres vestidos de branco. E esses dois seres perguntaram assim para ela, por que você chora? E ela contou toda a história para eles. Enquanto ela estava contando a história, alguém chegou ali atrás dela, fora do túmulo, e perguntou, por que você está chorando? Ela olhou assim e falou assim, por acaso você é o jardineiro? Olha, Jesus, o meu amigo, morreu. Ele estava aqui neste túmulo, mas alguém veio aqui e tirou. Foi você? Você sabe onde colocaram? Maria não estava reconhecendo Jesus. E também ela e os discípulos de Jesus não estavam se lembrando de que o próprio Jesus havia dito que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E eu acredito que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorioso, um corpo que eu e você teremos quando a gente chegar lá no céu. Imagine você, Jesus havia sido morto, machucado, judiado, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Jesus deveria estar muito machucado, né? E quando ele ressuscitou e Maria Madalena viu ele, ela não reconheceu. Você imagine só, você está com a mente ainda pensando naquele amigo seu que morreu todo desfigurado, todo ensanguentado, e de repente você vê uma pessoa perfeita, com nenhuma mancha, com nenhum machucado. Nossa, que susto que ela deve ter levado, né? E aí ela continua falando e Jesus percebeu que ela não reconheceu ele.
E aí ele falou mais forte, Maria. Quando ele falou mais forte o nome dela, ela percebeu, opa, é Jesus que está aqui. Jesus é o Senhor. Ele falou, sou eu mesmo, Maria. Vai contar para os meus amigos que eu ressuscitei. Então, a Maria, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela foi testemunha, ela viu o fato acontecer. Que legal, que interessante. E a Maria correu, foi contar para os amigos de Jesus. E será que eles acreditaram? Não, né? Eu acho que não. Eles eram meio duvidosos, já tinham duvidado antes. Agora ela falar que ele ressuscitou, eles viram que ele não estava lá. Mas falar que ele ressuscitou, acho de um pouco difícil, né? Mas enfim, eles ficaram, Maria, eu acho que você não está muito bem, não. Não, é verdade, ele ressuscitou mesmo. E aí, como Jesus, ele é maravilhoso e conhece os corações, ele disse assim, aqui é a Maria com Jesus lá no túmulo, certo? Ele disse assim, eu vou fazer uma surpresa para os meus amigos. E sabe, vamos ver qual surpresa que foi? Alguém pode me ajudar aí? Alguém pode ler João capítulo 20 e o verso 19 e 20? João 20, capítulo 20, versículo 19 e versículo 20. Então, vamos lá. Ao cair de tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs seja meio deles e disse, paz seja com vocês. Continuando agora o versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Vocês viram quem foi que me ajudou? Vocês viram que legal? Nas próximas aulas também vai ter participação de vocês, tá bom? E o que aconteceu? Que surpresa foi essa que Jesus fez? Ele apareceu no meio deles. Aí sim eles acreditaram. Quando Jesus apareceu com as portas fechadas, aí eles falaram, Jesus está vivo mesmo. A Maria tinha razão, a Maria Madalena tinha razão, Jesus está vivo. Aí eles creram. E eles também foram testemunhas, porque eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Então Maria Madalena foi a primeira, e os discípulos, incluindo Pedro e João, foram as outras pessoas, as outras testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Eles estavam lá quando aconteceu isso. Que coisa linda, né? Eu também gostaria de ser testemunha dessa ressurreição, desse ato tão glorioso de ver Jesus transformado num corpo glorioso. Seria muito legal. Mas nós estamos vivendo aqui na época, né? No século 21, no ano de 2020, mas nós temos uma missão. Você sabe por que Jesus morreu e ressuscitou? A Bíblia fala assim, em Romanos 3:23, que todos pecaram, toda a humanidade. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, toda a humanidade ficou separada de Deus. Mas Deus, ele tinha um plano especial. E sabe qual plano que Deus tinha? Deus que fez o homem, que fez a mulher, ele amava eles. Ele amava todos. Então ele falou, eu não quero que o homem viva separado de mim. Mas o homem pecou e agora eu não posso, porque eu sou santo. E eu não posso aceitar o pecado. Mas eu tenho um plano especial. Eu vou fazer alguma coisa para o homem voltar a ser meu amigo. E você sabe que a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 fala isso. E essa morte é morte eterna, morte que separa você de Deus para sempre. E Deus, como Ele te ama, como Ele ama toda a humanidade, Ele falou assim, não, eu não vou deixar isso acontecer. Lá em Pirituba, lá na Igreja Assembleia de Deus Unida, tem muitos meninos e meninas que eu amo eles e eles têm que vir morar aqui comigo.
Então, vou fazer um plano especial. E ele fez isso. João 3,16 fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual foi o plano de Deus? O plano de Deus foi enviar Jesus para se fazer homem. Porém, Jesus, ele viveu aqui sem pecado. Ele era homem e também era Deus. Mas não por isso que ele não pecou. Ele não pecou porque Deus o fortaleceu. Deus o ajudou e ele conseguiu vencer o pecado. E ele pôde morrer por mim e por você lá na cruz. E através desta morte, porque a Bíblia fala lá em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. Então alguém precisava derramar o sangue, né? Ou eu ou alguém, mas tinha que ser alguém puro, alguém limpo. E esse alguém foi Jesus, o perfeito Filho de Deus. E quando Jesus derramou o sangue dele lá na cruz, ele inaugurou um caminho para Deus. Agora sim, o homem pode voltar a ter ligação com Deus, a ter amizade com Deus. Lembra que eu disse que todos estão longe da glória de Deus? Através do sangue de Jesus, você e eu podemos ter de novo essa amizade com Deus. Você já fez isso? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Já creu em Jesus? Se você já fez isso, você tem uma missão. Em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, Jesus disse para os amigos dele: vai, ide por todo o mundo e falem de mim para eles. E se eles crer, eles vão ser salvos, eles vão ter vida eterna. Olha só, então essa missão é sua também. Você também é uma testemunha de Jesus. Você também sabe que Jesus morreu e ressuscitou para nos aproximar de Deus. Então você pode contar às outras pessoas. A Maria, a Madalena, o João, eles foram testemunhas da ressurreição e obedeceram a ordem de Jesus. Jesus disse para eles ir contar e eles foram mesmo, contar a todos. Você pode contar a seu irmão, a seu pai, a sua mãe. Se eles não sabem essa coisa tão especial que Jesus fez por nós, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só que coisa mais especial que Jesus fez pela gente. Conte a outros, você também é testemunha de Deus, certo? Então, nessa primeira lição, nós conhecemos as testemunhas da ressurreição de Jesus. E agora, nas próximas lições, nós vamos ver o que eles fizeram para contar aos outros. Então, fique ligadinho aí nas próximas lições. Não perca! E para a gente encerrar essa parte, eu quero deixar para vocês, nós vamos fazer assim, tipo um jogo, tá bom? Eu quero deixar 2 perguntinhas para vocês a respeito dessa lição e ela será respondida no próximo domingo. Só que vocês podem mandar a resposta lá no WhatsApp, pode mandar mensagem de voz pra gente e a gente vai ficar bem feliz. E a correção dela vai ser no próximo domingo, na próxima aula, tá certo? Então aqui vai as 2 perguntinhas para vocês. Não é difícil, é facinho. A primeira, vamos lá. O que significa testemunha? Nós falamos isso no começo da aula. A segunda pergunta, o que você pode contar para alguém sobre Jesus? Você tem uma missão, lembra que falamos disso? Então vá lá, responda, coloque no WhatsApp pra gente, no grupo, e no próximo domingo a gente vai dar a resposta para vocês, tá certo? Então, boa semana, Deus abençoe você, sua família, e até a próxima aula. Deus te abençoe. Tchau, tchau.